Cumpriu o cronograma aí do horário. Os demais inscritos, eu acredito que entram na sequência aí podem acompanhar. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Integra Unidas, um webinar que busca compartilhar conhecimento com as nossas afiliadas e as pessoas interessadas nos temas. Meu nome é Maurício Lopes, eu trabalho como diretor do Economus aqui em São Paulo e como diretor também na Unidas Nacional, onde, em conjunto com a Karina, que está aqui conosco e trabalha na Postal Saúde, nós coordenamos uma comissão de qualidade e governança corporativa, uma recém-formada comissão sobre esse tema na Unidas Nacional. Em nome de quem, em nome dessa comissão, que eu saúdo e agradeço a participação de todos os presentes que dispuseram a estar conosco, estão interessados no assunto. Nosso objetivo hoje é abordar temas de governança corporativa. Enfim, essa comissão trata, além de governança, também de qualidade, mas o tema de hoje é governança. E temos aqui, para nos trazer um pouco do seu conhecimento, compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, vou chamar de professor Arthur Neves, mestrado em governança, membro do IBGC, uma vasta experiência no assunto, diretor de empresas, já participou de vários conselhos. Ele vai mostrar o currículo dele. Não vou falar porque é muito extenso, né, professor? É importante que o senhor dê o tom das suas qualidades. Nós vamos olhar um pouquinho como está o modelo de governança no mercado e também no setor de saúde. Vamos abordar um pouco como é que o arcabouço de políticas, enfim, o professor vai dar um panorama geral. O assunto é bastante extenso, não é a nossa intenção esgotar aqui. Acho que essa será uma primeira edição, uma primeira sessão, vamos dizer, de abordagem do tema. Essa comissão tem o objetivo de trazer novas abordagens na sequência, à medida que a gente for aprofundando os estudos. A Unidas Nacional tem o objetivo de propiciar conhecimento e troca de informação entre as afiliadas, e as comissões funcionam como um instrumento para que isso aconteça, e essa nova ferramenta dos webinars e essa possibilidade de levar esse conhecimento a muito mais gente ao mesmo tempo é algo que nos ajuda nesse objetivo. Então, professor, acho que o senhor é o nosso convidado especial, o senhor é o nosso protagonista de hoje, eu não vou me alongar. Na sequência da apresentação do professor, enfim, durante o período da apresentação, vocês podem fazer as suas questões. A Karina vai nos ajudar com essa intermediação das questões na sequência da apresentação, e a gente volta depois para fazer mais comentários. Obrigado, professor. A palavra é sua. Maurício, Karina, muito obrigado pelo convite. Me sinto lisonjeado. Aos colegas de internet, aos novos colegas de internet, eu gostaria de dar o meu bom dia. E Maurício e Karina, fiquem à vontade. Se surgirem perguntas que vocês considerem que possa ser interrompido, por favor, me interrompam. Não há necessidade de aguardar até o nosso final para uma pergunta. Ou seja, me interrompam ao momento que vocês julgarem. Eu entendo que os nossos colegas, pelas características da ferramenta que estamos usando, não podem nos interromper diretamente, mas através de vocês isso será possível, né? Então, só para que a gente caminhe com um senso e eu organize meu pensamento de apresentação, eu fiz aqui uma apresentação só para que a gente organize, e acho que todos já estão vendo esse material.
né? E vocês só me deem um feedback, mas eu creio que, como nós testamos, deve estar funcionando bem. É um prazer, né? Bom, tem aos que quiserem entrar em contato comigo, alguma coisa que não tenha ficado claro, ou um ponto de vista que não seja alinhado ao seu ponto de vista em particular, por gentileza, me mande um e-mail, ou um WhatsApp, o que vocês julgarem adequado. E para mim é um prazer muito grande estar com vocês neste evento. O meu currículo, eu obviamente não pretendo explorá-lo, mas só para coloquei a informação para dizer que eu me sinto à vontade de tratar desse assunto com vocês, porque há muitos anos eu já atuo em governança. A gente relembrava agora há pouco que eu fui da Brasil Telecom, aí de Brasília, e lá na Brasil Telecom eu também atuava junto às nossas empresas que participavam das fundações e previdências complementares. Então, dá para mim falar sobre esse assunto e também falar do assunto como alguém que já atuou. Eu era o conselheiro indicado pela Brasil Telecom nessas entidades. E, finalmente, eu tenho uma experiência fora do Brasil também, dá para a gente falar sobre ela, se for necessário. Eu gostaria muito de parabenizar a comissão, essa iniciativa da Comissão de Qualidade e Governança em dar relevância a esse tema merece todo o suporte, todo o apoio. Eu fico felicíssimo, primeiro, de saber da existência da comissão, e segundo, obviamente, por me sentir auxiliando, participando e, assim, compartilhando com essa comissão a relevância desse tema. Eu gostaria também de reconhecer a excelência dos profissionais que atuam nesse setor. Quem não é do setor não tem a visão dos desafios que vocês têm. E reconhecer também que o momento hoje existe grandes desafios para os profissionais da governança. Portanto, essa iniciativa da Unidas reflete todo o momento que nós estamos vivenciando. Gostaria também de informar que essas opiniões que eu vou colocar são minhas pessoais, não estou falando em nome de nenhuma entidade e nem em nome do IBGC. São opiniões pessoais e calcadas nas informações públicas. Eu vou usar aqui algum material de natureza pública, e a gente sabe que a informação pública nem sempre é a verdadeira, mas, infelizmente, é a informação que nós temos. E a gente constrói todo o arcabouço intelectual sobre as informações que a mídia transfere. Tá bem? Primeiro, eu gostaria de mostrar a relevância da Unidas. Vejam vocês que a Unidas representa aí, atua num segmento importantíssimo, atuando segundo esse material aqui que eu peguei lá na ANS, 11%, 11,16% do universo da saúde suplementar. Não é pouca coisa, principalmente se levarmos em consideração a participação que o universo, a indústria da saúde tem na formação do PIB brasileiro. Há algumas controvérsias sobre esse percentual. Alguns entendem que é de 8% a 8,5%, outros entendem que pode chegar a 12% na formação do PIB. Portanto, representar 11% da saúde suplementar nesse tipo de indústria não é algo pequeno, é algo muito relevante. Aqui, só mostrando que vocês são da ordem de 160 operadoras, mais à frente a gente vai falar um pouco sobre esse universo das 160 operadoras. E parabenizo a Unidas, porque conversando com o Maurício e Karina, eu fiquei sabendo que das 160, cerca de 120 ou 130 são filiadas a Unidas. Não é isso, Karina? Em torno desse número, né? Portanto, uma penetração muito importante nesse setor, nesse segmento. Tá bem? E gostaria muito de falar aqui da iniciativa da Unidas. Eu estou falando de forma gratuita, e não é a pedido de ninguém, não, mas é de forma gratuita. A Unidas iniciou o mapeamento das melhores práticas junto aos seus associados. Prezados, a desinformação que nós temos sobre governança neste setor e junto aos atuantes
as entidades que atuam nesse setor é gritante. Portanto, essa iniciativa da Unidas merece total apoio e respeito. E cá entre nós, não vamos nos queixar dos primeiros tombos da bicicleta. O importante agora é colocar essa bicicleta para andar, e no primeiro ano talvez não seja a melhor pesquisa, no segundo ano ela já melhora, no terceiro ano um pouquinho melhor, no quarto ano essa bicicleta vai estar andando sem nenhum tombo. Então, por gentileza, vamos fazer esse levantamento junto aos seus associados sobre as práticas de governança. Tá? Considero algo super relevante. Naquilo que eu puder ajudar, eu já me prontifico a auxiliar. E na tentativa de mostrar o que nós começamos a falar sobre esse assunto, eu começo o nosso debate falando sobre por que as organizações precisam de governança corporativa. E aí me foi pedido também pelos profissionais da Unidas que a gente mapeasse o que outros setores estão fazendo. Eu peguei, por exemplo, o setor do papel e celulose, e esse aqui é o material do site da Fibria, portanto, é um material público, não estou cometendo aqui nenhum perjúrio, é só entrar no site e obter. E nós vamos ver a composição desses principais comitês e o número de membros independentes, ou seja, arejando a alta gestão ou a alta governança da Fibria. Mas o importante aqui era identificar quais os documentos, por exemplo, que a Fibria tem. Portanto, ela tem regimentos para todos os seus órgãos, regimentos públicos, é só entrar no site e pegar, regimentos, como ela é uma empresa internacional e opera nos principais mercados, com escritórios nos principais países, inclusive na Ásia, portanto, esses documentos todos com reconhecimento internacional e vertidos para o inglês. A Embraer é um outro exemplo de grande empresa brasileira, apesar desses contratempos que ocorreram com a possível venda para a Boeing. Se vocês entrarem no site da Embraer, vocês vão ver ali as questões de governança com toda a transparência e os principais documentos, então, os regimentos dos seus conselhos, os regimentos das suas diretorias, do seu COAUD, né, Comitê de Auditoria, Ética, e assim sucessivamente. Sejam documentos abertos com total transparência. Se entrarmos na Sul América, também informações do site, informações abertas para o público em geral. 18 documentos associados à governança, 2 principais códigos, 10 políticas, 6 regimentos. Nosso objetivo aqui não é mergulhar na política, então eu acho que vai dar uma certa sonolência, né, se eu ficar lendo as 10 políticas. Então, eu vou pular, porque o objetivo aqui é só mostrar como alguns setores se organizaram em temas da governança e como isso é levado ao público e como existe aqui uma adesão voluntária dessas empresas a essa transparência. Quando eu uso a palavra adesão voluntária, é porque você pode muito bem fazer uma governança para inglês ver, né? Aquela coisa da aparência, tal. Mas o Brasil hoje é outro, as pessoas percebem se você fizer o jogo da aparência e essa questão do para inglês ver. Eu sugiro não fazer para inglês ver. Portanto, esse aqui é o caso da Sul América. O próximo é o da Prodesp, eu peguei aqui de São Paulo, uma empresa pública, né? Onde eu tenho 3 principais políticas, 6 regimentos dos principais órgãos e um regulamento que estrutura algumas atividades. E está lá no site, totalmente aberto, sem grandes problemas. Mas, encerrado esse aspecto de que eu sugiro aos associados que colaborem com essa pesquisa que estamos fazendo, que a Unidas está fazendo, e que respondam em que estágio está a sua governança, sejam honestos, porque é esse diagnóstico que vai permitir um caminhar de forma consolidada. Encerrando esse capítulo, onde eu quis trazer essas informações, eu gostaria de falar agora sobre alguns cenários do segmento e, principalmente, dentro desses cenários, qual é o valor agregado da governança e por que ela faz sentido, pelo menos na forma como eu vejo. Primeiro, os órgãos de governança, e desculpe aqui, mas está em inglês, mas eu traduzi nos bloquinhos, que é o que importa.
O que está ocorrendo, segundo essa pesquisa da NACD, que é uma associação de conselheiros dos Estados Unidos, similar ao IBGC no Brasil, e essas pesquisas também existem no Brasil, mostrando que os conselhos estão com uma carga de trabalho superior ao que tinham nos últimos 10 anos. Portanto, as atividades de governança começam a ganhar uma relevância maior até do que tinham no passado. Existe no Brasil informação pública, vocês podem entrar no IBGC ou no site da Spencer Stuart, que é uma empresa headhunter, né? De recolocação, sobre o volume de horas que os conselhos brasileiros estão gastando e em que atividades eles estão investindo esse tempo. Portanto, eu estou fazendo aqui uma associação, talvez indevida, mas, na minha opinião, correlata, de que, à medida que o tema ganha relevância, esses órgãos começam a consumir mais tempo dos seus conselheiros. Portanto, relevância e consumo de tempo ali associados. E um outro tema que, para mim, é muito, muito, muito preocupante. Eu, se fosse associado à Unidas, estaria de cabelo branco olhando esses números. Eu entrei lá na ANS, junto com os colegas da CENIC Saúde, que se estiverem aqui nos ouvindo, eu mando um abraço, porque são profissionais de altíssima qualidade, assim como todos os demais, obviamente. Mas, junto com eles, nós iniciamos esse debate do porquê que, dos anos 2000, nós tínhamos aí 433 operadoras de autogestão e agora, em 2019, temos 160. Um tema que vale a pena ser explorado, pessoal. Ou seja, será que os nossos clientes querem, de fato, remunerar pelo valor agregado que estamos tendo? Em média, as operadoras têm os seus custos administrativos, né, entre 7% a 12%. Algumas até extrapolam, vão para 14%, 15% de custeio do seu administrativo. Será que os nossos clientes querem pagar ou veem valor agregado em 14%, 15% daquilo que pagam para fazer uma gestão que, na opinião de alguns clientes, é inadequada? É um bom questionamento. Será que as nossas entidades conseguem ficar de pé com a margem dos custos que nós temos? Outra questão. Será que nós temos relevância e massa crítica para suportar e ser uma operadora de autogestão? Outro questionamento interessante. Portanto, temas de governança, temas de futuro, temas que justificam a nossa existência. Mas o meu objetivo aqui é provocar reflexões. E eu gostaria primeiro de fazer essa reflexão. Se pegarmos 2017, 2018 e 2019, há uma média de 5 ou 6 empresas que deixam de atuar por ano. Portanto, esse número 160, se tudo correr bem, em 4 ou 5 anos vai cair para 150, 145. E se vocês quiserem saber quais são as 5 ou 6 que não ficam de pé, basta pegar os seus relatórios anuais e fazer uma simulação. Portanto, papel inequívoco da gestão, papel inequívoco dos gestores e da governança. Se isso não é alarmante para vocês, eu não sei o que é. Para mim, é uma luz vermelha piscando e eu faria questão de fazer simulações para os próximos anos. E isso significa que esse setor, o setor da saúde, não estou falando mais agora da autogestão, mas sim do setor da saúde como um todo, está num processo gigantesco de M&A, ou seja, aquisições, vendas e associações, né? Os múltiplos do setor são alucinantes, alucinantes. Enquanto no setor tecnológico, ou setor metalúrgico, por exemplo, se pratica múltiplos de EBITDA de 12, 14, talvez 8 até, no setor da saúde não são raros os casos de 28, 32% de múltiplo. Ou seja, os investidores estão vendo alguma coisa no setor da saúde. Na minha opinião, o que eles estão vendo?
possibilidade de melhorar a performance e a produtividade dos agentes do setor. E eu, também opinião pessoal, entendo que há uma ineficiência no setor, senão os múltiplos de aquisição não seriam tão altos. Mas, obviamente, isso é uma interpretação minha. Como eu já disse, eu passei dos 30 anos e depois dos 30 nós não somos mais donos da verdade, né? Nós temos opiniões sobre os fatos. A minha opinião é que existe uma ineficiência no setor e onde isso se materializa? Nos múltiplos de aquisição, porque se eu estou comprando é porque eu sei que eu vou tornar aquele ativo mais eficiente. Existe no meio uma questão de imagem que eu creio que será uma das bandeiras da Unidas, se não for, eu sugiro que seja, de recuperação da imagem das operadoras. Os fundos, por N razões, passaram por situações difíceis e há algumas matérias já colocando que esses fundos tendem a acabar em 16 anos. Talvez seja aqui um pouco exagerada a cor da tinta, ou talvez não, mas o fato é, esses fundos tendem a ser repensados pelos modelos que eles estão e pelas situações que eles e pela performance que eles estão apresentando nos últimos anos. Então, se esses fundos tiverem dificuldades, certamente as operadoras vão ter as suas dificuldades. A associação do segmento com as denúncias de corrupção lançou tintas vermelhas sobre todos, né? Não há como não reconhecer. A gente pode ficar com o sentimento, eu conheço muitos profissionais da área e sinto como eles se sentem moralmente afetados até por essa pecha ou essa imagem. E sabemos que nem todos participam ou são partícipes dessas coisas. Mas o fato é, o setor provocou muita confusão nos últimos anos. E os jornais estão aí colocando os seus resultados. Na minha opinião, essa iniciativa da Unidas vem a ajudar em eliminar essa imagem que existe na sociedade como um todo. Existe também uma percepção muito curiosa de que as gestões não entregam aquilo que prometem. Só como exemplo, eu trouxe aqui uma matéria também pública, e como conheço os profissionais da GEAP, então eu sei o lado A e o lado B dessa matéria, mas o fato é, em abril de 2016, havia ali uma nota aos seus associados dizendo que a empresa era saudável, a entidade era saudável, não havia nenhum indício de que haveria dificuldades, enfim, um discurso de gestão super alinhado à recuperação da empresa. E em dezembro de 2017, entro em regime de direção fiscal. Meu papel aqui não é opinar por A ou por B, mas trazer a vocês a imagem que o setor acaba construindo junto à sociedade. Essa questão da direção fiscal afeta, inclusive, uma das maiores operadoras super profissionalizada, que é a CACI. Se dermos uma olhada ali na matéria no Correio Brasiliense, vamos ver uma situação muito peculiar. Essa matéria depois vai para exame. E o que, para o leitor desavisado, fica uma situação, assim, bem preocupante. Eu só quero chamar a atenção de vocês o que, na minha opinião, o leitor observa. Ou seja, vou dar aqui embaixo. A CACI apresentou resultados deficitários nos últimos exercícios. E não estou falando da CACI, pessoal, eu só peguei isso aqui como exemplo, como poderia pegar qualquer outro. Mas dizendo sobre o papel da governança e o papel da transparência. Se num exercício eu tive 160 milhões em 2016, 206 em 2017 e 377 em 2018, há uma clara tendência aqui de que a governança poderia ter se manifestado e poderia haver aqui uma reação qualquer. O público não próximo à entidade fica com a imagem de que nada foi feito e nenhuma ação foi tomada.
essa mesma matéria depois vai para a Exame, e a Exame coloca até, no período de 2000 a 2017, 829 instaurações de regimes de direção fiscal. 17 anos, 829, só fazer uma divisão, estamos falando aí numa média de 20 regimes de direção fiscal por ano. Me parece um pouco exagerado, mas, enfim, é a imagem que o setor projeta. No caso dos planos de saúde, as matérias que começam a se colocar e que mostram como os seus beneficiários podem estar apreensivos, mas como os profissionais de governança olham. Em particular, eu coloquei os mesmos números da matéria anterior aqui, desse aqui que saiu no Correio Brasiliense, e aí eu deixo a pergunta para vocês. Na sua opinião, durante esses 3 anos, o que os órgãos da governança poderiam ter feito, se não para mitigar esses números, pelo menos para não deixar que essa imagem fosse construída? E, novamente, pessoal, meu objetivo aqui não é falar da CACI, não é esse o objetivo, mas sim mostrar a relevância dos órgãos de governança na construção de uma imagem pública. No caso da Postalis, ganhou um espaço tremendo aí, a Previc, com a intervenção na Postalis e todas as suas decorrências. No plano de saúde dos Correios, uma informação que é pública, desconheço se é verdadeira ou não, mas é a informação que é pública. E aqui, só a composição numérica, pessoal. Façam as divisões. Se eu tenho aqui praticamente 2 milhões de consultas e mais 7,5 milhões de exames para um público de 127 mil titulares com os seus dependentes, façam a conta de consultas por dependente. Enfim, algum órgão de governança ou algum órgão deveria estar olhando esses indicadores. Então, quais são os indicadores de performance que deveríamos ter para o setor? Como é que a gente poderia ter uma atuação mais eficaz sobre esses números, né? E se compararmos isso com as outras entidades, vamos ver que há um certo exagero no número de consultas e exames por associado. Eu desconheço se são casos clinicamente... Quer dizer, meu objetivo aqui não é entrar no caso clínico, se precisa ou não precisa do exame, mas sim mostrar que determinados públicos têm índices de performance totalmente diferentes de outros públicos. E, em tese, ser humano é o mesmo DNA, quer dizer, não é porque o indivíduo trabalha na empresa A ou na empresa B que ele tem saúde essencialmente diferente. Enfim, fica aí o questionamento. Era o que eu tinha para colocar, trouxe aqui uma bibliografia para o setor e gostaria muito de encerrar esses minutos aqui da apresentação, os meus 20 minutos de apresentação, sobre por onde eu acho e por onde, se os colegas da Unidas me permitirem a petulância, por onde eu entendo que deveríamos começar. Então, de forma petulante, eu sugiro a Unidas iniciar um processo severo, pesado, dedicado, de identificar qual é o seu senso de propósito e qual é o seu senso de missão. A partir daí, educar, formar, capacitar, debater, estimular os seus associados. Nós temos que mudar essa percepção. Eu nem entro no debate se é correta ou incorreta, mas é só com educação, formação e capacitação que nós vamos mudar essa percepção de realidade que se construiu. Então, Unidas tem um desafio gigantesco. Quando eu falo Unidas, não existe ninguém chamado Maria Unidas ou João Unidas. Existem associados da Unidas. Então, eu encerro aqui dizendo que associados da Unidas estruturem os seus programas de educação, formação, capacitação e alterem essa
alterem esse cenário. E fico aberto agora ao debate, de certa forma, eu não... Só um minutinho, por favor. Perfeito. Bom, professor, a Karina está compilando as questões ali dos nossos participantes. Nesse meio do caminho, eu queria fazer já uma pergunta minha aqui para começar a conversa, enquanto isso se coloca. O senhor mostrou ali alguns sites, informações públicas de empresas que divulgam as suas estruturas de governança, os documentos. O que o senhor diria que é uma estrutura mínima documental que uma empresa precisa ter para dizer que tem governança corporativa? O senhor entende que seria um arcabouço mínimo ali que a empresa precisa constituir para dizer que tem governança corporativa? Maurício, obrigado. Você me fez pensar, porque a resposta não é simples. Correndo o risco de generalizar, mas eu reconheço que cada empresa está num momento histórico, tem um grau de maturidade e tem as suas questões internas das suas prioridades. Diante disso, eu colocaria que, para mim, o essencial, por onde eu começaria, é definir as alçadas decisórias. Porque, caso elas não ocorram, você tem uma gestão infantil, porque está todo dia pedindo para o seu papai que cor que vai pintar a parede. Eu estou sendo assim muito simplista, mas só para dizer que, em algumas entidades, a gestão é infantil, ela não assume o seu papel de gestor. E em outras entidades, os conselheiros são super paternalistas e não deixam a gestão fazer o que tem que ser feito. Até por uma questão de autojustificativa. Quer dizer, esse conselheiro, como é que ele vai justificar a sua existência se ele não estiver no dia a dia da entidade e descendo no operacional todos os dias? Então, para mim, o que eu considero prioritário é dar competência de gestão aos gestores, porque todos sabem o que tem que se fazer, e dar competência de governança aos membros dos conselhos ou da alta governança. E eu entendo que a definição de alçadas é um primeiro documento. Entretanto, a sua pergunta é um pouco mais objetiva, porque ela fala claramente sobre que documentos deveriam ser estruturados. Na minha opinião, se os órgãos da governança não estiverem registrados nos seus estatutos, deveriam haver características dos seus órgãos de governança. Quando eu me refiro a órgãos, eu estou falando, por exemplo, de uma secretaria ou dedicada ou compartilhada que centralize todas as ações da governança. Eu acho que é um primeiro bloco. E qual é a missão, qual é a função, qual é a característica dessa secretaria de governança? Que pode ser compartilhada, não necessariamente você vai ter massa crítica para ter um profissional ou dois integralmente dedicados a essa atividade. Ela vai ser compartilhada com outra atividade qualquer. Mas precisa ter esse local centralizado, esse repositório do processo decisório. Segundo, eu colocaria os regimentos do próprio conselho e o regimento da diretoria. Se a sua empresa for uma diretoria colegiada e não estiver no estatuto, se bem que normalmente as colegiadas já estão descritas no estatuto, mas se não estiverem, o regimento da minha colegiada, o que ela pode decidir, como é que ela pode decidir. E a constituição de comitês. O nosso universo está complexo demais para ser de competência de um único profissional. Daí a necessidade dos comitês. Vocês viram os números lá? As nossas entidades estão sendo reduzidas de 4 a 5 ao ano. Eu preciso ter um comitê de estratégia, eu preciso ter um comitê de risco. Quer dizer, eu não posso deixar esse assunto vazar. Quer dizer, eu vou ser um pouco nervoso agora, me perdoem os colegas. Eu considero irresponsável e leniente um profissional não se posicionar diante desse cenário.
E não se esqueçam, não decidir e não se posicionar também é uma decisão. Quer dizer, não se aceita isso. Eu não sei se eu consegui ser objetivo, apesar da sua pergunta ser bem objetiva. Não, ok. Porque isso é um tema que sempre que tem aparecido, né, na nossa comissão, e justamente que tem nos levado nesse primeiro momento. Nós fizemos uma pesquisa com essas afiliadas para tentar buscar o que cada um tem de documentação que entende ser relevante no contexto da governança. Estamos agora tabulando essa pesquisa e é um pouco do que você acabou dizendo, né? É muito particular, depende muito da instituição. Óbvio que tem uma certa coincidência pelo fato de estarmos no mesmo setor, né, no setor de saúde, mas é muito diferente e eu acredito que parte dessa diferença também vem, logicamente, do tamanho do porte das instituições, né? Instituições maiores, a governança acaba sendo muito mais necessária. Naturalmente, ela acaba sendo necessária. E aí, a nossa preocupação, acho que muito na linha do que você disse também, é a questão das pequenas, né? Porque as pequenas tendem a ter uma gestão, em alguns momentos, vamos dizer, informal, e aí deixa de tratar essas coisas, pontos importantes enfim, a formalidade que a governança às vezes requer e pode ficar exposto, né? Então, por isso que essa nossa preocupação é tentar criar um arcabouço de documentos ou de estruturas que deem suporte a essa percepção de governança e cada uma possa se adaptar. Então, a ideia é que a gente tenha uma lista longa e aí as pessoas, essa faz sentido para mim, essa. Concordo, Maurício. Eu só faço um parênteses alinhado à sua explicação. Eu acho que eu perdi o Maurício. Voltou? Maurício, ele travou, professor, mas pode continuar aí a sua explanação. Se eu te interrompi, me desculpe, Maurício, que deu uma travada aqui. Eu só queria fazer um adendo, Maurício, alinhado ao que você coloca, de que existe o senso coletivo de que a governança é burocracia e sem valor agregado. Então, absolutamente não é verdade. Quer dizer, eu posso ter as estruturas compartilhadas, não agrega custo algum. Reuniões organizadas, não tem custo, é só benefício. Processos decisórios estruturados, não é custo, é benefício. Níveis de alçadas e competências, não é custo, é benefício. Agora, não se esqueça que, eu vou ser um pouco duro aqui, que algumas entidades são desorganizadas porque favorecem comportamentos de quem gosta da coisa desorganizada, né? Aí é a estrutura de poder e a gente tem que reconhecer que tem pessoas que exercem o poder a partir da desorganização. Agora, organizar não é custo, de forma alguma. Reuniões mais efetivas, reuniões com processos de follow-up, competências definidas. Você vai dizer que isso é burocracia? Fazer follow-up de uma decisão é burocracia? De forma alguma, né? Agora, se tiver ali 10 pessoas para elaborar uma ata, aí é diferente. Aí eu concordo com você que é uma ineficiência total, né? Não é esse o objetivo. Professor, realmente, assim, né, tudo que o senhor colocou aí nessa fundamentação é justamente a realidade das operadoras, né, como nós falamos na nossa prévia, afiliadas muito pequenas e que são muito bem estruturadas e outras que são grandes e que realmente ainda não têm uma estrutura
elas têm uma estrutura, né, mas às vezes não conseguem dar conta de toda essa sua grandeza, né? Todos os casos que o senhor colocou ali, né, das intervenções, das dificuldades financeiras das grandes operadoras, é uma realidade que a gente vive, mas também é um aprendizado, né? A CACI, a GEAP, a própria Postal conseguiram nos últimos anos sair dessas situações adversas, todas elas já se recuperaram significativamente, né? Estão na fase aí final, diante da implantação de melhores práticas de governança e de acompanhamento mais sistemático dos seus indicadores, dos seus desempenhos, e isso realmente é fundamental, né? Karina, se vocês me perdoarem o nariz empinado, mas eu acho que a Unidas tem um papel, se vocês conseguirem 8 indicadores de performance e todos os seus associados colocarem ali esses indicadores, é excepcional. Se vocês conseguirem qual o custo agregado de você ser uma operadora e o que você faz e qual é a natureza desse custo, é uma informação absolutamente essencial. Eu gostaria que, eu não sei como transmitir a vocês, o nosso público, os nossos clientes, não entendem mais de 8% a 14% de custo se você não apresentar o valor agregado disso. E esconder esse número não é a melhor forma de dizer qual é o valor agregado. Então, esse Brasil passou, não precisa entender isso. Ou você acha que os jovens que estão aqui usando essas ferramentas que nós estamos usando vão querer pagar 14% ou 16% por uma atividade de intermediação? Claro que não vão. Então, temos que cair na real. E aí eu fecho o raciocínio com a pergunta do Maurício. Quais são as essências que nós temos que nos dedicar para que essas coisas sejam transparentes e mostrem o conceito de missão e de propósito que cada um tem. Caso contrário, as razões que levaram àquelas situações adversas de 3, 4 anos atrás vão continuar ocorrendo. E nós não aprendemos nada. Nós temos que dizer o que nós aprendemos. Então, essa iniciativa da Unidas, de ir atrás e ver o que nós aprendemos, é essencial. E indicadores de performance são os mais belos possíveis. Isso mesmo. Agora eu vou replicar uma pergunta que veio aqui no chat, da Simone, da Fundafeng. Diante da primeira resposta, né, tinha sido lá do Maurício, da pergunta do Maurício, o documento de requisitos do Comitê de Riscos é fundamental para se falar que uma empresa tem governança? Não, quer dizer, o documento que ela se refere é super importante, mas eu não diria que ele é Fundamental. Porque é difícil dizer que é fundamental, né? Uhum. Se a gente pensasse assim, ok, eu mapeei os riscos, mas eu não tenho o tratamento adequado dos riscos. O fato de eu ter o mapeamento não significa que eu alterei alguma coisa da minha realidade, né? Sim, não, mas ela pergunta se os requisitos do comitê de risco é fundamental para se falar que uma empresa tem a governança. Eu considero que é um dos elementos, assim como o compliance, assim como as diretrizes, assim como o planejamento estratégico, assim como apresentação dos principais indicadores de performance. Essas coisas me parecem tão importantes quanto o mapa de riscos. Ok. Mas não quero dizer que um é melhor que o outro, não. Eu quero dizer que é um guarda-chuva, né? Todos estão ali. É um caleidoscópio, né? Como se fosse um quebra-cabeça. Se faltou uma pecinha, não fica legal. Agora, dizer que uma pecinha é mais importante que a outra também é um pouco complicado. Mas aí acho que é a sabedoria da pergunta para o Maurício, né? Onde começar esse quebra-cabeça? É um conjunto, né? São várias boas práticas, e é isso que esse comitê quer como desafio, definir esse aparato, né, de políticas, de diretrizes que podem nos dizer, não, essa empresa ela tem uma governança
corporativa muito sólida, né? Esse é o intuito desse documento. Tem uma outra pergunta aqui, que é da Maria do... Oi, desculpa, professor. Eu só ia fazer um parênteses e também cometendo um pouco de petulância. Esses documentos são importantes, não resta dúvida. Entretanto, não podem ser documentos para inglês ver. Se você entrar no site das 30 empresas da Lava Jato, por exemplo, os documentos que estão lá no site daquelas empresas são de chorar de alegria, são belíssimos, mas para inglês ver, né? Uhum, verdade. Além do documento, tem que ter a prática e a cultura, né, culminada ali na empresa. E aí vem a resposta, né? Você precisa ter um compliance ativo para dizer, olha, o que você diz você não pratica. É isso mesmo? Se é isso mesmo, eu jogo a toalha e vou sair dessa empresa. Eu não vou fazer compliance em uma empresa que é para inglês ver, né? Sim. A Maria do Socorro... Problema... Desculpa Pode complementar, Maurício. Só ia comentar aqui que, no primeiro momento, tem sim um investimento para a constituição dessas estruturas, desses comitês, obviamente, os comitês internos, obviamente, que você utiliza os profissionais de diversas áreas e monta esses comitês, o custo não é relevante. Mas quando a companhia é maior, ou quando você parte para ter um comitê de auditoria, aí sim já acaba tendo um pouco mais de custo, né? Mas, como a gente pode perceber, o valor agregado que isso traz, essa segurança que dá para o teu negócio é bastante grande. Vamos lá, Camila, Karina, próxima pergunta. A Maria do Socorro, da Cefaz, fala, né? Vários são os documentos que compõem uma estrutura de governança, como, por exemplo, políticas, regimentos, constituição, comitês e outros. Conforme o Maurício fala, de acordo com o porte. Mas o que efetivamente homologaria, atestaria a governança institucional? É o grande desafio aí, né, que o comitê tem e né, que o Maurício provocou numa primeira, que não existe hoje, até então, né, não existe uma pré-definição, né, não existe a receita de bolo. Cada um vai aí buscar o que na sua prática, na sua realidade, de acordo com o seu porte, ao meu ver, precisa instituir, mas a gente provoca novamente o professor, desculpa, que o que efetivamente homologaria ou atestaria essa governança institucional. Karina, a sua resposta é super completa, né? Cada empresa está no momento de maturidade. Mas tem coisas que independem do momento de maturidade. Por exemplo, níveis de alçada do processo decisório. Até na sua casa é assim, não é? Eu estou aqui brincando. Então, independe do porte da empresa. Você precisa ter as competências decisórias ali descritas, né? Aí você vai dizer, não, mas custa muito, é um investimento pesado ter as alçadas. De forma alguma. Porque se você não tiver as alçadas, para onde vai todas as decisões? O nível mais alto da empresa. Você imagina a lentidão, eu não vou nem entrar no detalhe. Eu estou querendo dizer só uma coisa que eu considero que tem que ser claro para todos. Essas atividades não necessariamente precisam ser exclusivas de pessoas, podem ser compartilhadas pelos profissionais, podem ser atribuições do corpo de profissionais já alocados àquela empresa. Portanto, do ponto de vista custo de mão de obra, algumas eu considero custo zero. Agora, se vocês forem trazer profissionais de fora, certamente vai ter o custo desse profissional. Um comitê de estratégia, um comitê comercial, um comitê de marketing. Se você trouxer alguém de fora, certamente vai ter o seu impacto, que, na minha opinião, não é tão relevante como a gente possa imaginar. Mas eu colocaria que o ganho de você ter uma centralização dessas informações ou desses documentos num único local é impressionante.
eu sei de hoje que temos algumas entidades que ainda fazem as reuniões, por exemplo, dos seus órgãos decisórios, seja da diretoria, seja do conselho, de forma ainda com todos os materiais impressos. O seu relatório de performance de final de mês também impresso, documentos de 180 a 200 páginas. Às vezes você tem 14 conselheiros. Multiplica 14 por cadernos de 180 páginas. E você fala, pô, mas é custo criar um site ou criar um local, uma plataforma, né? Uma plataforma onde eu faço o repositório do processo decisório. Qual é o custo desse software? 40 mil, 20 mil reais? Imagine os benefícios que você vai ter. Um rigor na chamada de pauta e um rigor na chamada e convocação das reuniões. Tem empresas hoje que estão fazendo ainda por papel e informação que vai pelo correio, papapá. Tem outras empresas que já estão no portal automatizado com ferramentas de workflow e softwares que, cá entre nós, custam baratíssimo. Então, eu acho que custo não é o principal empecilho, não. Agora, professor, desculpa interromper. Sem querer ser prolixo, a sua pergunta também, Karina, passa por o que poderia ser feito e como deveria ser feito. Então, eu acho que aí a Unidas poderia, sem querer ser petulante, a gente poderia ter um mapinha do que é minimamente necessário em 3 camadas, e a partir dessas 3 camadas, quais são os selos de governança que a Unidas poderia dar aos seus associados por aderência ao primeiro nível, primeira onda, por exemplo, a segunda onda ou a terceira onda. E aí a gente vai sofisticando essas ondas na medida em que o seu público vá respondendo a esse grau de sofisticação. Mas, desculpe, Maurício, eu te interrompi, se me desculpe. Não, acho que isso foi mais ou menos na linha do que eu estava imaginando. Também eu dividi em 3 pontos, eu ia chamar aqui que se a gente poderia considerar um tripé da governança para a gente poder olhar a estrutura, e acho que esse que o senhor sugeriu das ondas seria um passo seguinte, mas se a gente fosse olhar a governança, então, de uma empresa, eu poderia classificar em 3 pontos. Eu estaria dizendo que uma coisa importante são os órgãos estatutários e os seus regulamentos e regimentos que dizem. Um segundo ponto seriam os comitês que podem fazer essa governança, faz essa governança caminhar. E aí, obviamente, cada empresa vai ter a sua, mas aí o senhor citou o comitê de estratégia, o comitê de risco, acho que são 2 básicos importantíssimos. E aí, obviamente, na sequência, o comitê de ética, eu acho que é alguma coisa que as empresas realmente deveriam ter, porque você tem condição de ter ali um regulamento de ocorrências e sanções, que você consegue gerir o todo. Então, um segundo tripé seriam os comitês, e um terceiro pé desse tripé seriam as políticas, que aí você faz isso disseminar na organização. O senhor acha que essa é uma organização que pode ser adotada? Concordo, e eu não esqueceria de uma função que eu considero excepcional. O linguajar em português é que eu acho que a gente precisa melhorar. Em inglês, a gente está chamando essa função do Governance Officer. Como temos o CEO, o CFO, o COO, né? Esse Chief Finance Officer, teríamos o Chief Governance Officer. Não estou dizendo que precisamos ter um diretor a mais, não é essa o que eu estou colocando. Mas precisamos ter um responsável pela governança. Arthur, mas a minha empresa é muito pequenininha, muito titique. Sem problema, função compartilhada. Ele faz a determinada atividade e Governance Officer, ou secretário da governança. E por que essa função é importante? É porque ela é que dá o tom. Ela que é a responsável pela governança. E se nós olharmos os países asiáticos, veja, hein, Maurício, eu estou falando dos países asiáticos. Nós temos aqui uma imagem enfim, temos uma certa imagem dos países asiáticos. Na Singapura, por exemplo, esse Governance Officer, ele é reconhecido pelos órgãos de controle. Ele é reconhecido pela Bolsa de Valores de Singapura, que, aliás,
é uma importante bolsa asiática, congrega todos os investimentos asiáticos. Ou seja, o profissional de governança é responsável pelo padrão de governança da empresa perante a comunidade. Olha que responsabilidade. E aí você me falaria, mas eu vou ter lá meus comitês, eu vou ter o meu conselho, eu vou ter a minha diretoria. Sim, mas quem é o responsável por esses instrumentos de alta performance caminharem organizados como se fosse uma orquestra? Tem que ter uma pessoa. Mas a minha empresa é muito pequenininha. Não tem problema, compartilhe a função. Mas eu tenho que ter alguém que cuida do portal, eu tenho que ter alguém que cuida dessas políticas, eu tenho que ter alguém que cuida da implementação da governança. E eu tenho que colocar no plano de carreira desse profissional ou no bônus salarial a implantação da governança. Mas não sou eu que faço a política. Não me venha com choraminguelas. Você tem que arrumar um jeito de fazer essa política em 30 dias, 40 dias, 50 dias. Alguém tem que se responsabilizar por isso, porque senão fica solto. Isso é o velho dilema, né? 2 cachorros, um dono só passa fome. Ou melhor, o contrário, né? Um cachorro com 2 donos é que passa fome. Professor, eu acho que outro grande desafio, né, só complementar ao que o senhor e ao que o Maurício falaram, é fazer uma governança corporativa, né, sólida, eficiente, sem burocratizar, né, sem tornar o processo burocrático demais e custoso demais, né, envolvendo pessoas, porque custo não é só o custo, né, do papel, disso, daquilo, é o custo de um profissional, né, como o senhor falou, se não tem nada instituído, tudo vai para o diretor. Qual o custo da hora de um diretor, né, para deliberar um tema que não precisaria ir para a alçada dele? Claro. E, aliás, se o diretor, de fato, tiver consciência do que ele faz e da equipe madura que ele tem abaixo dele, se o tema não for da competência dele, ele deveria devolver para o gestor. Opa, esse macaquinho aqui não é meu, esse macaquinho é seu. Você, como gestor, é que deveria colocar. Mas se a empresa não é organizada, todos os macaquinhos vão para a diretoria. Estou me enganando. Não, é isso mesmo. Muitas vezes também as nossas entidades de autogestão, grande parte de nós temos patrocinadores, né? Acredito que esse papel do secretário de governança, ele é importante nessa intermediação, na conversa com os patrocinadores, por meio do conselho, né, para poder deixar tudo isso registrado. E como você falou antes, hoje em dia também tem uma série de ferramentas aí que nos permitem ter isso muito mais leve do que era antes, né? Temos experimentado alguma coisa muito interessante nesse sentido, com algumas ferramentas que nos permitem as reuniões, já fica tudo gravado, as atas saem mais automaticamente, os documentos que foram compartilhados ficam no repositório interessante, isso facilita muito a questão de pesquisa, de você registrar as demandas. Aí estou dizendo no âmbito do funcionamento dos órgãos estatutários, né? E até dos comitês, obviamente, que têm essa importância. E Maurício... Karina, eu estou confundindo a Karina toda hora. Porque a minha filha chama Camila, por isso que é... Temos mais questões? Tem mais uma pergunta. Os comitês podem ser formados com integrantes de diferentes níveis da gestão e da alta gestão, diretorias e conselhos? Bom, novamente, eu respeito que cada empresa tem a sua peculiaridade. No âmbito do IBGC, nós utilizamos a figura comitê de assessoramento para aquelas reuniões ou órgãos que tenham, no mínimo, um representante do conselho. Mas a pergunta feita é um pouco mais ampla. Eu posso ter profissionais dos vários estratos? Sem dúvida. Mas para chamar de comitê, além dos outros profissionais, eu deveria ter um membro do conselho. Porque aí a nomenclatura que a gente poderia adotar é força-tarefa ou grupo de trabalho. Essa palavra comitê, no nosso linguajar de governança, significa que tem que ter um conselheiro, que pode ser da patrocinadora, enfim, um conselheiro, ou independente, ou seja, de onde for.
Mas eu só queria completar um pouco o pensamento que a gente estava construindo anteriormente, com as colocações do Maurício, e suas também, Karina, de que esse profissional da governança, na medida em que ele for empoderado, né, na medida em que ele for reconhecido como um agente de governança, ele poderá estabelecer uma forma adulta de tratar os principais conflitos que nós temos. Porque todos nós sabemos quais são os conflitos da autogestão, ou não sabemos? Lógico que sabemos, né? Conselheiro que se sente representante de uma determinada faixa de empregados, conselheiro que se sente representante de uma determinada ala, conselheiro que é eleito com uma bandeira. Quer dizer, conselheiro tem que ser eleito no melhor interesse da entidade. Ele não é representante de ninguém. Ele é o tomador de decisão da entidade. Ele não está ali para representar. Apesar de que, no popular, no nosso linguajar, nós nos sentimos representantes de castas, ou de faixas, ou de eleitores. Portanto, à medida em que esse profissional da governança for atuante, esses temas, que são os principais temas, começam a ser endereçados e começam a ser tratados à luz de políticas. E aí, qual é a vantagem das políticas e desse profissional que tem esse determinado poder? Que os temas deixam de ser personalizados. Que esse é o grande problema. Quando eu trato um tema que é empresarial ou organizacional de forma personalizada. E aí vira bandeira. E se vira bandeira, não há acordo, porque é alguém opinando A e alguém opinando B. E essa coisa nunca vai sair desse debate. Portanto, esse profissional da governança começa a estruturar esses grandes debates. Para mim, é fundamental que isso ocorra. E para as políticas, né, professor? No processo decisório, no processo eleitoral. E isso vai desembocar, inclusive, no processo eleitoral, porque nós vamos ter profissionais, os nossos associados vão votar de forma consciente e não em bandeiras. Quer dizer, como é que eu posso votar numa empresa através de uma bandeira, né? Enfim. Nesse sentido, a Unidas, Maurício, acho que você tem mais propriedade para falar do que eu, pelo menos era um dos projetos, né, do atual presidente da Unidas, do Anderson, ter um curso de formação para conselheiros, né? Então, era um dos projetos da Unidas, porque a nossa área é muito específica, né? É fundamental que os conselheiros tenham uma noção de saúde, né, das nossas dificuldades, dos normativos que a ANS nos estabelece. Então, a Unidas estava com esse projeto de ter um curso de certificação, de formação de conselheiros, que eu acho fundamental para o segmento. Karina, não tenho dúvidas. Tem algumas entidades, inclusive, colocam isso como pré-requisito dos seus postulantes a serem conselheiros. Ou seja, para se candidatar ao processo eleitoral de conselheiro, eu tenho que cumprir alguns pré-requisitos. Isso já está super disseminado, por exemplo, no meio cooperativo. Agora, por que não está ainda disseminado no meio das patrocinadoras e da autogestão? Eu fico um pouco temeroso. Algumas já, eu estou cometendo o erro da generalização, mas algumas já começaram. Esse é um passo mais adiante, né? Porque, como eu estava falando antes, a gente tem a questão dos patrocinadores, que em geral indicam os membros dos conselhos e, obviamente, que sempre buscam ter profissionais preparados para ocupar essas cadeiras, pelo menos no âmbito da governança como um todo, né? Mas a especificidade do setor, muitas vezes, esse profissional tem que buscar na sequência, porque, em geral, são pessoas que estão em outras atividades, dependendo do grupo, obviamente, né? A gente tem alguns grupos que são um pouco maiores nessa questão de medicina, acabam chegando mais prontos. Mas, realmente, a pessoa, o conselheiro, os membros dos órgãos estatutários conhecerem o setor traz muito mais segurança na hora de tomar as decisões e de poder endereçar enfim, orientação estratégica da entidade.
Mas, professor, nessa questão que a gente estava dizendo há pouco, que aproveitando, então, esses eventuais conflitos que a gente observa, às vezes, nos órgãos estatutários que tomam as decisões, enfim, de bandeiras próprias, enfim, coisas que, às vezes, alguma atuação, como se fosse sindicalista, né, ele se sente lá representando uma determinada fatia dos nossos beneficiários. Que instrumentos que a gente pode usar para tentar trazer isso? Obviamente que, como você falou, a atuação do executivo de governança, que em geral acompanha as reuniões, né, e tenta trazer, além do regimento interno, teria alguma outra política que a gente poderia usar para tentar fazer com que esse comportamento fosse mais padrão, ou que não tivesse esses eventuais desvios? Numa entidade que eu participei, que eu atuei como conselheiro, o que nós fizemos foi construir um modelo de simulação de prestação de contas com o impacto das políticas que nós estávamos colocando para os nossos beneficiários. E com esses simuladores, a gente começou a mostrar claramente que se continuasse no ritmo que estava e com aquela emperrando as decisões que deveriam ser tomadas, e a palavra é essa mesmo, nós tínhamos conselheiros que foram eleitos com a proposta de emperrar as decisões. E começamos a mostrar para esses profissionais que se continuasse a emperrar as decisões, qual seria o futuro da entidade. E a projeção dos balanços começaram a mostrar claramente. Não tem novidade alguma, os números não tem como mentir. Número é número, né? O primeiro ano vai dar isso negativo, o segundo ano vai dar isso negativo, terceiro ano vai dar isso negativo. E no segundo ano, nós vamos ter uma intervenção. Só que a gente vai registrar em ata que você é o responsável. Simples. Agora, eu queria também voltar na questão anterior, porque, por exemplo, o indivíduo hoje, ou a profissional, ou o profissional, eleito para como conselheiro fiscal nos dias de hoje, é um perfil totalmente diferente do conselheiro fiscal de 5 ou 8 anos atrás. Então, se esse indivíduo não se prepara para ser conselheiro fiscal, ele vai ter uma atuação pífia. Não estou generalizando, só estou dizendo que o perfil que se exige hoje e a responsabilidade de um conselheiro fiscal hoje nas nossas entidades, ele é muito superior ao que se exigia há 5, 6 anos atrás. Um profissional do Conselho de Administração, o que se exige dele hoje em termos de visão, competência, habilidade negocial, habilidade emocional, é completamente diferente do que se exigia há 5 anos atrás. Portanto, se o nosso processo eleitoral não souber identificar e priorizar esses perfis, a nossa entidade vai sofrer. Não existe processo decisório de alto nível sem profissionais de alto nível. Eu não sei se vocês concordam, mas para mim é óbvio. Quer dizer, a competência da empresa está associada à competência dos seus tomadores de decisão. Portanto, se o processo eleitoral não orientar pessoas de alto valor agregado, a minha gestão será compatível com o nível dessas pessoas. E aí voltamos isso também. Formação mínima, competência mínima, experiência mínima, escolaridade mínima, tem que colocar essas coisas. Isso também, tanto que foram trazidos e são indicados pelo próprio IBGC as avaliações dos conselhos, né? A avaliação das próprias reuniões, né, os finais das reuniões, fazer as suas avaliações e as avaliações anuais que os conselhos são feitos, onde você pode capturar são instrumentos que nos permitem capturar esses eventuais desvios de comportamento, enfim. Mas, professor, acho que estamos adiantando aqui na hora. Karina, tem alguma última pergunta aí para a gente? Tem uma última pergunta bem
bem desafiadora, inclusive. O Reginaldo Rezende, ele é superintendente executivo da Copaz Saúde. Ele quer saber como administrar o conflito do ponto de vista do compliance num mercado em que a falta de transparência entre as partes interessadas, em especial os hospitais, no que se refere a custo dos procedimentos, considerando que tais hospitais são partes imprescindíveis no negócio das operadoras. Reginaldo. Difícil, professor. Parabéns, Reginaldo. Uma pergunta sofisticada como as anteriores. E a resposta não é simples. Bom, mas vamos pela parte mais fácil da resposta e depois eu vou na parte mais complicada, que então, a parte mais simples. Primeiro, Reginaldo, eu acho que nós vamos ter que mudar os nossos planos. Os nossos planos hoje não deveriam ser planos de saúde, sim planos de prevenção à saúde, planos de desenvolvimento à saúde. E aí eu tenho certeza que você já deve ter estudado as ferramentas de APS, né, atenção primária, e aí eu tenho colegas do setor, eu não vou citar uma em particular, eu estou aqui na mente, porque eu não citaria as demais, mas vocês são do setor, vocês devem conhecer entidades que estão fazendo investimentos impressionantes em proteção à saúde e desenvolvimento à saúde, e os custos se manifestam de forma absolutamente imediata. Então, primeiro, eu evitaria que o meu associado fosse ao hospital com ferramentas de prevenção à saúde. E isso é facílimo de ser desenvolvido hoje com essas ferramentas que estão aí de consulta à distância. A segunda questão que você coloca sobre os custos hospitalares. Existem já várias abordagens e vários experimentos sobre pagamento por performance. Um que eu conheço e que é de altíssimo nível é o praticado pelo Oswaldo Cruz, aqui em São Paulo. Se vocês precisarem de algum contato, tem lá os conselheiros, tem o diretor diretor técnico, onde eles implantaram esse conceito de pagamento por performance. Ele tem uma série de variáveis, e eu conheço os aspectos positivos e negativos, mas tem uma série de variáveis que simplificam muito e muito. Agora, para você ter um pagamento por performance eficaz, você tem que ter controle. Agora, como é que você vai implantar isso se você não tem controle? E aí eu tenho certeza que não é uma responsabilidade, melhor, que não é uma característica de uma ou de outra entidade, mas sim uma característica do setor. Nós temos pouquíssimos históricos sobre os custos e os atendimentos que nós prestamos, porque, infelizmente, a gente negligenciou e muito essa questão. Mas, à medida em que eu começo a utilizar esses protocolos de centralização de informação, o pagamento por performance vai ser uma realidade, na minha opinião. Certo. A gente tem mais uma, eu acho que dá para fazer essa última pergunta, e agora as perguntas, né, que porventura cheguem, a gente direciona ao professor posteriormente. O Rodrigo, ele é membro da comissão, né, de qualidade e governança corporativa da Unidas. Ele pergunta: as 3 camadas ou selos citados pelo professor Arthur ofereceriam uma fotografia inicial e principais gaps. Seria possível submeter um exemplo das 3 camadas para conhecimento da Unidas e eventual complementação das associadas? Seria um insumo importante para a comissão e desafios futuros. Olha, a gente poderia pegar outras entidades que fizeram algo similar e ver como é que elas fizeram. Eu acho que é um benchmark interessante. A Unimed possui o seu selo de governança, o seu questionário, a gente poderia utilizá-lo como referência. E tem também outras entidades que Para mim está travando. Oi, Karina, não te ouvi? Oi, Karina. Ah, sim. E eu acho que essa é uma possibilidade que a gente poderia fazer. Isso do ponto de vista dos selos da governança, né?
Agora, eu tô aqui pensando um pouquinho mais na pergunta que o Reginaldo fez há minutos atrás, né, sobre custos e sobre essas questões. Reginaldo, eu acho que um outro lugar que a Unidas poderá também desenvolver atividades, eu estou arrumando muito trabalho para vocês, né, Karina? Mas eu acho que poderíamos pensar em como é que nós vamos digitalizar a saúde prestada, né? Então, imagine o jeito que nós prestamos saúde hoje aos nossos usuários e no futuro, quando isso puder ser digitalizado, quando tivermos modelos de prontuários, repositórios integrados sobre os nossos profissionais, a gente vai ter um universo de informações, eu tenho absoluta certeza, no mínimo aí 15, 20% de redução de custo deveríamos perseguir. Bom, vamos. Então, professor, muito obrigado pela atenção. Fazer um encerramento aqui. A gente abre a palavra para o senhor fazer as últimas considerações. Quero agradecer demais a participação das mais de 50 pessoas que estiveram conosco aqui acompanhando. Muito legal. É um tema que poderia nos deixar conversando aqui por horas, né, professor? É muito abrangente a governança, mas num resumo curto aqui do que foi dito, nos deixa a lição de que 3 pilares que a gente pode ter da governança, né? Estamos falando dos órgãos estatutários com seus regulamentos e seus mecanismos, as comissões ou comitês, talvez o nome comitê fique mais adequado ao dia a dia das instituições, e um terceiro arcabouço que seriam as políticas que fazem essas orientações chegarem ao nível operacional das instituições, né? E aí, isso aí na onda do que na linha do que o professor colocou, isso seria implementado em ondas, né? Então você teria dentro desse tripé uma primeira onda que seriam mínimos, né? Comitês mínimos, políticas mínimas, e depois uma segunda onda teria um nível intermediário e uma terceira onda, nós podemos dizer, um nível avançado de governança. Então, acredito que esse aprendizado vai nos orientar aqui na organização dos trabalhos da comissão. Então, quero agradecer demais a participação de todos mais uma vez, em nome da Unidas, agradecer ao pessoal da organização aqui, que esteve sempre presente, muito prestativos aqui conosco. Professor, um prazer enorme, sempre muito bom contar. Essa é a primeira de uma conversa aqui, assim, as suas orientações são importantes para nós. Esse material, como eu disse antes, vai ficar disponível na intranet da Unidas, onde as associadas à área logada lá poderão revê-lo, e mesmo a apresentação do professor na sequência. Quem tiver interesse pode nos mandar aqui o pedido que nós vamos compartilhar. Então, obrigado, Karina, pelo apoio. Professor, parabéns, muito obrigado. Agradeço muitíssimo o convite, Karina, Maurício. Falando aos dois, eu espero estar agradecendo todos os técnicos e o pessoal do suporte a essa reunião. E Maurício, se você me permite, eu entendi o seu raciocínio do tripé e eu queria colocar uma perninha a mais, não sei se colocaríamos essa perna embutida numa das 3 que você colocou, ou colocaríamos uma quarta perna no seu desenho lógico, que é a figura do Governance Officer. Insisto, ou compartilhado ou dedicado. Cada empresa vai tomar a sua decisão. E por que eu insisto que esse profissional é importante? Porque você vai cobrar dele. Eu imagino a dificuldade que vocês têm hoje na Unidas de identificar qual é o interlocutor no seu associado para tratar de alguns assuntos, porque os temas estão pulverizados, né? Risco é com fulano de tal. Mas societário é com fulano de tal. Quer dizer, a coisa está toda pulverizada. Na minha opinião, temos que eleger um profissional, e insisto,
ou dedicado ou compartilhado, que seja o interlocutor desse tema, que ele tenha como meta obtenção do selo Unidas nos próximos 2 anos. Ah, mas e se ele não conseguir? Troca esse profissional, bota 8, ele tem que ser o responsável. Não pode ter desculpas, é isso que eu quero insistir, Maurício. Porque se ficar pulverizado, a gente não sabe nem de quem cobrar. E se você identificar a pessoa focal no seu associado, que é o responsável pela governança, tem que estar no plano dele de remuneração e de crescimento profissional a obtenção de um reconhecimento, por exemplo, da Unidas. Mas se ele não conseguiu fazer, então troca esse cara, ou essa moça, porque ele não conseguiu fazer. Mas ele tem que ter responsável, porque senão fica pulverizado e a coisa não anda. Eu insisto que tem que ter uma pessoa que tem que ser cobrada. Tem que ser cobrada e tem que ser valorizada. Então, se cumpriu, né, a relação, seja gestão de pessoas, né? Faz a descrição do cargo, do que você espera, do plano de carreira, e se ele implantou aquilo, ou ela implantou aquilo, vai ser reconhecido adequadamente. E vamos dar o poder que ela deveria ou ele deveria ter. Mas com isso, eu gostaria muito de agradecê-los. Eu fico entusiasmado, você não tem ideia, acho que eu não consegui passar o meu entusiasmo de ver essa iniciativa da Unidas. Por que do meu entusiasmo? Porque se todas as entidades tivessem projetos como esse que vocês estão fazendo, certamente a relação com os associados seria diferente. Quer dizer, a gente não pode perder esse conceito de que o institucional, a missão da Unidas, também é impactar junto aos seus associados. Então, a sua iniciativa é absolutamente fora dos padrões. Fico à disposição de todos. Vocês devem ter percebido, eu sou um entusiasta do tema e o que vocês precisarem, contem comigo. Tá bem? Um abraço a todos. Muito obrigada, professor. Obrigada a todos.